Quero cumprimentar a igreja com uma boa noite e na graça e na paz do Senhor. Uma alegria muito grande no meu coração nesta noite poder estar cultuando ao nosso Deus junto com vocês. Todos os visitantes são muito bem-vindos, nos alegra muito a presença de cada um de vocês. Quero registrar que depois das apresentações chegou mais um casal, amigo nosso, Wagner, Luciana e Raná. Uma alegria ter vocês aqui. Que Deus nos abençoe nesta noite, juntos cultuando ao nome do Senhor. Muito feliz de vocês estarem conosco nesta noite. Como já foi dito, o Sérgio falou, nós estamos iniciando hoje oficialmente a nossa campanha de missões mundial. Serão 4 campanhas no ano: missões mundial, nacional, estadual e regional. O Sérgio falou de um valor de R$20 como sendo a nossa meta. É e não é. É R$20 para cada um de nós, né? Então nossa meta na verdade é maior. Mas não está limitado a R$20. Vocês viram no vídeo o povo sendo alcançado pela obra missionária, pela pregação da palavra, pela pregação do evangelho. Então esses irmãos missionários que se dispõem a ir ao campo missionário são sustentados de alguma forma por essas ofertas, por essas campanhas de missões. Então, o que o Senhor tocar no seu coração, você oferte, participe, não fique de fora. Só mesmo se você não puder mesmo, você participa do mesmo jeito, orando. Tire um tempo para orar por missões. Envolva-se com missões. Contribua sempre que você puder. Amém? Que Deus nos abençoe. Texto base da nossa reflexão nessa noite encontra no livro de Salmos. Eu lerei o Salmo de número 2. Diz assim a palavra: por que se amotinam as nações? Noutra versão, por que se enfurecem as nações? E os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Verso 7: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Essa porção da tua palavra que veio, ó Deus, aos nossos corações nesta noite.
Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale conosco aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir da Sua parte, ó Deus. Fale conosco para que possamos entender a Tua voz e que a Tua palavra produza em nós o fruto que o Senhor deseja e espera de nós, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Esse é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Jesus, o Messias. Um salmo escrito há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Um salmo cujo autor é desconhecido. E um salmo muito citado por diversas vezes no Novo Testamento. Esse é um salmo a ser lido e considerado em conjunto com o Salmo 1. O Salmo 1 trata do homem na sua individualidade. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que medita na lei do Senhor. Então o Salmo 1 trata do homem na sua individualidade e como Deus, e como o homem, aliás, reage à palavra de Deus, à lei de Deus. Enquanto que o Salmo de número 2, o nosso salmo desta noite, trata não apenas do indivíduo, mas da humanidade como um todo, do coletivo. E como Deus reage à palavra do homem. E qual é a palavra dos homens, nesse salmo que nós acabamos de ler? No seu discurso, os homens, referindo-se a Deus, dizem: rompamos com essas ataduras. Não queremos saber de Deus, nem de nada ligado a Deus. Sacudamos de nós essas algemas, não queremos ficar presos. Nós sabemos o que nós queremos, e o que nós queremos é autonomia, é independência na vida. É surpreendente isso. Juntos nós mesmos, nos nossos fóruns de discussões, nos nossos saraus, nos nossos congressos, nas nossas academias, nós avaliamos e tomamos as nossas próprias decisões. Não queremos ficar atados a Deus, não há espaço para Deus nas nossas vidas, nem nos nossos governos, nem nas nossas decisões. Surpreendente isso. Surpreendente porque basta assistirmos aos jornais, aos telejornais, à mídia televisiva em geral, basta ouvirmos as rádios, ler os jornais impressos, para notar que todos os dias são veiculados notícias, coisas, situações a se temer, coisas de arrepiar, de nos deixar perplexos, desastres naturais, doenças, epidemias, violência proliferando, genocídio, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, corrupção. Mas em meio a tudo isso, não se vê nos noticiários nenhuma menção sobre Deus, nenhuma notinha de rodapé, nada, nem nas entrelinhas, não se fala em Deus. E mesmo nos dias terríveis que estamos vivendo, e isso é surpreendente, nem nós, os cristãos, parece que nos incomodamos tanto com isso. Praticamente nem notamos a falta de menção a Deus. Afinal,
qual é de fato a importância de Deus nesse mundo? Que falta faz Deus nas nossas vidas? Se você andar pelas ruas do centro da cidade, São Paulo, em outras cidades, você vai notar que fala-se sobre tudo, menos Deus. Tem aquele que está vendendo ouro, prata, joias, semijoias, cursos, os mais diversos, te abordam com panfletos oferecendo lotes de terra em condomínios fechados, remédios diferentes, homeopáticos, fala de energia que vem dos cristais, de horóscopo, cartomantes, leitura de mão, para adivinhação do futuro, e são coisas que conseguem prender a atenção de muitas pessoas. Mas experimente você aproveitar essa aglomeração, pedir a atenção, abrir a sua Bíblia e começar a falar de Deus. As pessoas se vão. Você pode ser inclusive hostilizado. A aglomeração se dissipa, ficam poucos, talvez meia dúzia, porque não há muitos ouvintes para a palavra de Deus, não há interesse. Talvez somente quando a situação se tornar de fato um caos total, absoluto, quem sabe uma crise de proporções desconhecidas, absolutamente fora de controle, que atinja a todos, pobres e ricos. Talvez, quem sabe, seja quando o mundo vai perceber que precisa de Deus, que precisa olhar para cima, precisa procurar a ajuda que vem do alto. E esse posicionamento do homem, da humanidade em relação a Deus, começou lá no início, lá no paraíso, no evento que culminou naquilo que na teologia nós chamamos de queda, e num lugar perfeito, no jardim do Éden. O homem sempre quer governar o lugar onde ele está. Quer que prevaleça a sua vontade, não a vontade de Deus. Autoridades e pessoas que exercem poder e influência na sociedade, surpreendentemente, parece que querem transmitir ao povo que qualquer forma de submissão a Deus acorrenta, limita a sua liberdade. E o que se quer é ser livre. Não sabem que a verdadeira liberdade só encontram aqueles que servem àquele que criou todas as coisas. Criou os céus, criou a terra, criou os mares, criou o ser humano e todas as demais coisas, e tem sobre tudo o que criou o controle absoluto em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o discurso do homem é: não queremos ficar atados a Deus. E como Deus reage a esse discurso do homem? O verso 4 diz: do seu trono Deus se ri dos homens. Ora, mas não se espera que Deus zombe ou caçoe de ninguém. O que o texto está dizendo é que o homem não é antagonista para Deus. O homem não é páreo para Deus. O homem não é adversário para Deus. A rebelião dos homens na sua tentativa de se opor a Deus, na sua resistência ou até mesmo na sua indiferença, não afeta a Deus.
Uma forma de dizer, Deus não se sente diminuído com isso. Deus desconsidera, Deus se ri do homem. E se há, meus irmãos, algum motivo para o riso de Deus, é justamente a arrogância dos homens, e não o sofrimento que isso lhe custará. Deus não se alegra no sofrimento dos homens, da humanidade. Verso 5 fala sobre a ira de Deus. Ira de Deus é sempre manifestação da sua justiça. Toda vez que aparecer na sua Bíblia algo sobre a ira de Deus, não pense nesse sentimento tal qual nós, seres humanos, sentimos. Ira de Deus diz respeito à sua justiça, porque Deus é santo, Deus é justo. As nações se unem e dizem, livremo-nos de Deus. Deus, o Senhor, enfrenta a confederação das potências mundiais reunidas com uma declaração soberana. E a declaração é esta: eu mesmo tenho colocado em Sião o meu rei. E este é Jesus. E aí temos o discurso desse rei, a quem Deus tem colocado em Sião. Como se ele dissesse, cheguei. Por isso se diz, é chegado a vós o reino de Deus. Como se ele dissesse, estou aqui. Verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Quando Jesus fala da palavra de Deus, ele se refere a ela como um decreto. Não é uma mera possibilidade, não é uma sugestão. A palavra proferida por Deus para Jesus constitui-se num decreto. E que decreto é esse? O decreto é: tu és meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero que você ouça muito bem, meu irmão, minha irmã. A igreja de Cristo na terra, eu e você, nós temos a incumbência de ressoar esse discurso de Deus ao mundo. A igreja tem essa missão de anunciar a Jesus como Filho de Deus, constituído pelo Pai como Rei e Senhor das nações. E as armas que a igreja dispõe são as mesmas do Filho. A primeira arma que o Filho dispõe é a palavra de Deus. O inimigo deseja que o mundo não saiba quem é Jesus. O inimigo procura impedir de todas as maneiras, de todas as formas, que o mundo saiba quem é Jesus. Mas a palavra que o Filho tem, que a igreja do Senhor tem, diz: Jesus é o Filho de Deus. Tu és o meu filho. E a segunda arma é a oração. Primeira arma, a palavra. A segunda arma, a oração. Pede-me, pede-me, e eu te darei. Aleluia. Pede-me o quê? Tudo. Um caminho que não passe pela cruz, uma vida isenta de dor. Pede-me o quê? Bênçãos materiais, o melhor emprego, a melhor casa no melhor condomínio da cidade, aprovação no melhor concurso da cidade, em primeiro lugar. Pede-me o que? Saúde inabalável, carro do ano, posso pedir uma lancha? Claro que Deus pode dar todas essas coisas, Ele é o dono de tudo, mas o que a sua palavra está dizendo é:
pede-me e te darei as nações por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Ou te darei as nações por domínio. A palavra de Deus é uma palavra extremamente missionária. O Pai é um Deus missionário. O Filho é um rei missionário. É uma palavra dirigida ao Filho. Ele dará ao Filho. Ele dará as nações por herança a quem é filho. Você é filho de Deus? Sim. Tem convicção disso? Louvado seja o nome do Senhor. Em que se baseia a sua convicção? Na palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Aos que o receberam, que receberam a Jesus. Você recebeu a Jesus em seu coração? Aos que creram em seu nome. Você creu no nome do Senhor Jesus? A estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio de Jesus e somente por meio dele, nós nos tornamos também filhos de Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Paulo ensinando essa verdade aos irmãos lá em Roma, aos Romanos capítulo 8, verso 29, plenamente inspirado pelo Espírito Santo, escreve e diz: Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ouça isso, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. É assim que nós vivemos nesse mundo. Dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus, que testifica essa palavra em nossos corações. E por isso nós somos vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, vivendo como filhos de Deus. Aleluia. E já no final da sua vida terrena, Jesus disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vão e preguem o Evangelho. Vão por todas as nações. E eu vou sustentar vocês nessa missão. Da mesma forma como o Pai me enviou, me sustentou e cuidou de mim. As nações que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus são como vasos de barro diante do Filho, que tem em suas mãos uma vara de ferro. Qual a chance das nações prevalecerem sem se quebrar diante do Filho de Deus? Tu as quebrarás. O verso 9 diz: toda a força, todo o poder, todo o governo humano que ascende aos tronos humanos para governar as nações, estão debaixo do senhorio do Filho de Deus. Aleluia. Quando o Pai e o Filho quiserem, as nações se despedaçarão. A história recente nos lembra da antiga União Soviética. Um estado ou uma nação que existiu como potência mundial, absolutamente fechada para o Evangelho, lugar em que não havia espaço para Deus. Não queremos essas algemas, não queremos essas ataduras, mas eis que de repente tudo vem abaixo. Ainda hoje, há muitos lugares do mundo, muitas nações fechadas para o Evangelho de Jesus. A igreja do Senhor tem essa vara de ferro na mão,
quando ora e quando faz uso da palavra do Senhor. O pronunciamento dos homens foi: rompamos com o Senhor. O pronunciamento de Deus é este, verso 10. Agora, pois, ó reis da terra, deixem-se advertir, ouçam, imprudentes. E o Espírito Santo, que inspira a escrita do texto sagrado, dirige-se aos reis, governos e imperadores da terra e diz: curvem-se diante do Filho. Aleluia. Adorem o Pai, beijem o Filho, para que não se acenda a sua ira e vocês sejam destruídos. Beijar o Filho é depender integralmente dele, é deixar-se ser dirigido por ele, deixar ser guiado por ele. Ele é o governo soberano das nações, todo o poder está em suas mãos, sirvam a ele, disponham-se a aprender com o Filho, submetam-se a ele, aceitem as advertências, ó autoridades da terra, pois só assim vocês serão felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os que se submetem a Jesus, o Filho de Deus, têm a garantia divina de que mesmo em meio às dificuldades da vida, tudo lhe irá bem, serão felizes no Senhor. E como termina esse salmo? Termina exatamente dizendo: como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes todos os que se refugiam no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente esses são felizes. Se o Salmo 1 inicia dizendo: bem-aventurado o homem, o indivíduo, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O Salmo 2 finaliza dizendo: como são felizes no coletivo todos os que se refugiam no Filho de Deus. Aleluia. Em qualquer situação, meu irmão, pela qual você possa viver na sua vida, boa ou ruim, sempre nós poderemos nos refugiar em Jesus. Honrem o Filho, beijem o Filho. Cantamos aqui neste lugar para honrar o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Nos reunimos aqui neste lugar para cultuar e honrar o Filho. Aleluia. Vivemos a nossa vida para honrar o Filho de Deus, o Rei das nações. Amém? Quer um parâmetro para viver a sua vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus pede, espera, instrui você? Quer um parâmetro para viver a sua vida cristã amando missões? Inspire-se no Salmo de número 2, como alvo, como propósito da sua vida. Volte mais vezes ao texto, leia, releia-o mais vezes. Não viva a sua vida somente com base no Salmo 1, individualizado, fechado em si mesmo, mas viva também importando-se com o que Deus vê, o coletivo. Povos e nações que precisam e esperam ser alcançados pela palavra
do Senhor, pela palavra de salvação que só se encontra no Filho de Deus. Povos que anseiam por essa mensagem, e essa mensagem, a proclamação dela é exclusividade da igreja do Senhor. Tire um tempo para orar por missões. Ore pelos missionários no campo. Ore por seus familiares, seus filhos. Ore pelos que ouvirão as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Envolva-se com missões. Isso diz respeito à igreja do Senhor. Isso diz respeito a mim e a você. Ore por isso. Tire um tempo para orar por missões, mas também coopere com isso, contribua com missões. Não faltará recursos para aqueles que amam a obra do Senhor e que são generosos com missões. Missões é obra de Deus no mundo. Deus, o Senhor, ainda hoje permanece em missão. E Ele faz isso através de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Pai, obrigado pela Tua palavra que veio aos nossos corações nesta noite. Sabemos, ó Deus, que a Tua resposta ao caos, ao mundo em dificuldade, ao mundo em conflito, a Tua resposta, ó Deus, é o Teu Filho Jesus. Sabemos que nós precisamos anunciar esta mensagem de salvação. Sabemos que um dia Ele acabará com toda dor, todo conflito, toda tribulação. Ensina-nos, ó Deus, a nos refugiar no Senhor, no Teu perdão que vem por meio do Seu Filho Jesus, na Tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a garantia de um futuro glorioso com o Senhor. Pai, não nos deixe ficarmos intimidados pelo mundo, pelos poderes deste mundo. Dá-nos, ó Deus, força e disposição para pregarmos o Teu Evangelho com obediência à Tua palavra, com destemor, com coração generoso, contribuindo, colocando o nosso coração na Tua missão, ó Deus. Nos sustenta, Deus, nessa missão. Pedimos que o Senhor contemple e sustente a cada missionário no campo, seus familiares, aqueles povos que eles irão falar a Tua palavra. Ó Deus, livra-os de todo perigo, de todo mal. Sejamos aqui, ó Deus, nós que ficamos, sejamos parte do Teu remédio, cooperando com aqueles que vão levar a Tua mensagem. Que seja assim, ó Deus. Desperta-nos para a Tua vontade na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.